Sempre a alvenaria de arenito com várias intervenções modernas, os novos pavimentos que provavelmente amplificaram o dano, como sempre acontece. Claro. Estes pavimentos de betão com aço, mas as paredes eram da alvenaria de pedra, de arenito. Antiga. Okay. Acho a reconstrução básica desse aldeia do século XVIII, após os terremotos do século XVIII foram terríveis aqui na região. A típica fissura em cruz, não é? Esta na verdade é uma casa que terá sido muito reconstruída. Sim, muito reconstruída. Dentro do esquema. Eles fizeram as juntas também com cimento, mas não foi suficiente para resistir, claramente. Eu acho, sobretudo por causa das duas terminais que causaram no ponto mais fraco, que é o central. Sim, as outras também têm alguma fissuração, mas elas já devem ter uma estrutura diferente. Foi refeita de cimento armado. E esta foi a que foi sacrificada. Aliás, vê-se que as outras são uma estrutura normal, porque tu tens pórticos. Isso, com biga de cimento armado. Depois esta é aquele tipo de construção mista que funciona mal, sobretudo funciona mal quando tu tens situações que são situações de heterogeneidade, não é? Claro. Objetivos, portanto, não dá para ser usada. Na parte alta a aldeia foi mais refeita. Você vê que essa é sempre a típica casa de arenito originária, com muitas alterações. Acho interessante, Raimundo? É muito interessante, é dramático, porque o que é que se faz a isto? Não é? O que é que se faz? Mesmo do ponto de vista construtivo, não é? É aqui porque não tem. Do ponto de vista construtivo, o que é que tu fazes, não é? Você pode fazer muitas coisas, mas o problema é rentável uma reconstrução desse tipo ou não? Claro. Porque seria possível, claro, de restaurar, mas muito caro. Às vezes mais caro que demolir e refazer. E como isso não é um grande prédio muito importante, não? Sim. Sim, porque como é que tu repões, na verdade, por exemplo, aqui nestes casos, como é que tu repões a continuidade da alvenaria? Não é? Como se diz em português, essa operação de tirar algumas partes, botar novas, como ligação. Claro, mas isso é todo um trabalho. É todo um trabalho. Não é? É um trabalho que tem uma empresa que saiba fazer. Sim, isso, não é? Claro. E também um custo. Um custo. Em Portugal, tipicamente, o que se faria aqui era um betão projetado com armadura. Isso que se fazia aqui também, mas é um risco, porque você sabe que as duas armaduras devem ser bem conectadas. Exatamente, e tens que fazer numa face e fazer na outra. E isso, na verdade... No final seria refazer o edifício. Na verdade, é fazer um edifício de betão. É isso. Então, por que não refazê-lo? Porque, exatamente, vale a pena conservar essa na prisão. É mais identitário ter uma alvenaria aprisionada nestas duas camadas de betão, ou refazer, mesmo que seja em alvenaria. Não é? Essa questão é uma questão chave. Essa é uma reconstrução após o terremoto de 1915, porque usaram na alvenaria cidades, digamos, originários, mas com recursos de tijolo moderno. O que diz é este edifício é uma reconstrução depois de 1915. Após 1915, porque estou bastante seguro, tem os pedaços de pedra originais de arenito, mas remontados, como se vê claramente, e intervalados. Sim, intercalados com recursos de tijolo, recursos também. Confiadas de tijolo. E a parte superior feita mais recente com. Claro.
Mas as fiadas de tijolo, na verdade, são para lhe dar é como se fosse um tirante. Uma ligação. É como se fosse um... Sim, sim. E uma ligação entre os dois lados da parede. E era, porque funciona como travamento, não é? Previsto pela lei feita após o terremoto de 1915, Ok. que foi muito sério na parte mais para o sul aqui, na Márcia. Ok. Para quem fazemos a reconstrução? Se não tem moradores, se não tem razões para morar aqui, isso é dinheiro público, não para fazer tudo. São perguntas importantes. São não? perguntas muito importantes. Até porque o fazer para quem também tem a implicação de fazer como. Fazer como? Claro. Porque, claro. não é? Claro, é isso. Então, você vê que é uma construção muito rústica, mas não é inconsciente. Uhum. Não? Sim, é uma construção, apesar de tudo, deixa... Claro que eles usam o arenito local, não é a única coisa. Pois, mas o arenito local não tem mal nenhum em princípio. Não, é isso, não é? claro, claro. O arenito local... Claro. Olha aqui como está bem feito. Não, esta alvenaria é uma alvenaria Pode ser boa, com qualidade, inclusivamente depois a questão do lintel, do falso arco, não é? Falso arco, E claro. depois em cima já tem uma alvenaria De mais refeita. pastichada. Sim, e mesmo o cunhal, O cunhal está bem feito, sendo uma olha. construção corrente, não é? Corrente pode ser, digamos, a técnica da origem medieval, mas isso pode ser do século XVIII, XIX, Claro. tranquilamente. Claro, sem nenhum... Essa persistência da tradição, da construção. Aqui um pouco mais... Então, digamos, uma situação como essa não é tão mal. Você pode aqui recuperar alguma coisa. Claro. O que é muito doido é esse balcão tão Saliente, como é que se faz? É betão armado? É de cimento armado. É. Mas você pode dizer ao dono de tirar esse balcão? Claro que não. Você imagina? Claro que não. Não, até porque, no caso deste, não houve nenhum dano. Não, claro. Não é? Mas Que não é o que acontece em muitos outros, como aquelas que estivemos a ver ali há bocadinho, em que parte dos danos também são resultado da interação do betão armado. Sabe que nesse caso não houve um cognano, mas num outro terremoto pode ser Aliás, perigoso. a questão das estruturas mistas é isso. A questão das estruturas mistas Nem é sempre... pensar que eles, como dizer, espontaneamente Claro, não claro. possam fazer tudo isso. Claro. Essa é uma alvenaria que não, é um pouco mais problemática, porque você vê que não tem elemento de ligação. Não, porque a gente geralmente acha de qualidade média quando tem uma ligação que passa o centro, Sim, claro. então a metade. Claro. O patamar originário, eles Sim. baixaram O nível original originário, mas olha como está feita a porta, muito interessante. Não uma única peça, única peça, mas várias peças, sempre com este prolongamento. Isso, a gente chama isso de espármio, a poupança. Espármio, poupança, ok. Desculpa, não. Eles fazem a escultura, peça, mas deixam uma parte não acabada, porque isso está para se ligar ao resto da alvenaria, né? E eventualmente se levar reboco, que não é o caso desta época, mas se levar reboco poder... Uma coisa interessante, perto do lintel tem duas pedrinhas mais pequenas. Ou, nesse caso, o lintel é único. Não, em outros casos, mas não no domínio do arenito, no domínio do calcário, o mesmo lintel está feito com duas pedacinhas finais. Eu vou mostrar para você.
na minha opinião, é para fazer uma estrutura que possa mexer, um pouco mais flexível em caso de terremoto. Portanto, o que estás a referir é que as ombreiras, que em italiano tu chamas... Piedritti. E o que diz é que a última pedra é uma pedra pequena que serve um pouco de rótula. É isso, de rótula. Não é? Não é? Neste caso que está fissurada daquele lado, demonstra bem isso, isto é, isso, a pequena... Isso pode se romper, mas o interno... Exatamente, porque a distribuição da tensão ali é sobretudo naquele canto e, portanto, ele quebra por sacrifício. Por sacrifício, mas, exatamente. Não. A versão, digamos, originária, com rótulas, e a versão refeita no século XX, por exemplo, eles não entenderam e refizeram um enterro. A igreja é uma capelinha. Uma primeira reconstrução em 1881, a outra em 1955. O terremoto de 1951 foi um horror. Os terremotos são sucessivos. Se chama terremoto dell'Alto Aterno. E isto também é um arnito? Isso é como um velho arnito, sim. Ali há uma zona que parece quase um traquito. Sim, parece quase um traquito, um arenito mais compacto. Não é? Parece mais compacto, aquele cinzento. Mas a gente pode falar isso porque não tem Lídia, porque senão Lídia... Não, exatamente, com a nossa geóloga de serviço, não é? Mas mais compacto, mais... este desfazer... Quando é um pouco mais azul, digamos. Esse vermelho é arnito, claramente. Claro. Este já vai numa transição com a porque este mas não chega a ser uma verdadeira traquina. Exatamente. Exatamente.